Olá pessoal, vamos então terminar esse assunto aí de aplicações da integral definida. E o que falta então a gente estudar um pouquinho é área de sólido de revolução. No vídeo passado a gente viu o volume de sólido de revolução, tá? Área de sólido de revolução é um pouquinho diferente a integral que vai aparecer, porém a ideia da construção da expressão da fórmula é mais ou menos a mesma, tá? Então vamos lá. Então vamos supor que a gente está com uma função f de x no intervalo AB, com f de x maior ou igual que zero, e a gente vai rotacionar em torno do eixo x ou do eixo y esta região. E aí a gente vai ter, então, a gente já falou sobre isso, sólido de revolução. É isso? A gente quer calcular esta área lateral aqui, sólido, tá? Então estou pegando f de x maior ou igual que zero, um x entre a e b, e f uma função derivável neste intervalo. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou subdividir o meu intervalo AB em pequenos subintervalos e vou ligar os pontos lá nas funções. Então eu quebro em n pedacinhos aqui, pego as extremidades de x1 até xn, subo com a f deles, crio esses pontos Q0, Q1 até o Qn aqui, neste caso aqui está com o Q7, e aí eu ligo esses pontos criando uma poligonal, tá? Rotacionando isso, a gente vai ter o quê? Troncos de cone, ok? Então eu tenho troncos de cone que vai se aproximar da área que a gente está interessado. Então vamos determinar a área de cada tronco de cone desse, depois a gente considera na situação limite para chegar na área da superfície que a gente quer, tá? Como é que é a área de cada tronco de cone? A área de cada tronco de cone é raio maior vezes mais raio menor, tudo isso vezes π, vezes o comprimento da diretriz, da geratriz, desculpa. Então aqui eu tenho a geratriz, que é o segmento QI-1, QI, tá? Então eu tenho isso aqui, ó. L é a geratriz, o comprimento, raio menor, raio maior. Eu consigo tudo isso aqui com relação à minha função. Olha só, este tamanho aqui é o raio menor, que é a f do xi-1. Este tamanho aqui é o raio maior, que é a f do xi. Este tamanho aqui vai ser a diagonal de um triângulo retângulo, que a gente também vai conseguir encontrar, tá? Então vamos lá. Bom, para cada areazinha então do tronco de cone, eu tenho essa expressão. O delta de SI é este comprimento aqui, tá? Que é o comprimento da geratriz. F de xi menos 1 é o raio menor, f de xi é o raio maior. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei e dividi por 2. Para quê? Porque essa expressão aqui no meio, eu tenho o teorema do valor intermediário para funções contínuas. Então, existe um pontinho aqui no meio que dá exatamente esta imagem, porque esta imagem está aqui entre as duas. Consequentemente, eu tenho um ponto aqui que dá exatamente este valor, que eu chamei de CI aqui. Então, eu troco tudo isso por uma f de um ponto CI, onde CI é um pontinho aqui no meio do intervalo. Tá? Teorema do valor intermediário de funções contínuas. Então, beleza. Troquei. Agora eu vou analisar o comprimento aqui, o delta de SI, que é a diagonal deste triângulo retângulo. Aí a gente vai usar a mesma ideia que já fizemos no volume de sólido de revolução. O que a gente faz? Olha, a minha função é derivável. Se a minha função é derivável, este tamanho aqui, ó, que é um dos catetos, né, ao quadrado, por Pitágoras, eu posso trocar ele usando qual teorema? Teorema do valor médio daí, que é para derivadas. Então, pelo teorema do valor médio, eu consigo trocar esta diferença pela derivada em algum outro ponto aqui no meio do intervalo, vezes a base, que é o delta de xi, aqui embaixo. Tá? Quando eu trocar tudo isso aqui na expressão, eu vou colocar em evidência o xi menos 1, que é o delta de xi, e vou tirar da integral, da raiz. Tá? Então, quando eu fizer tudo isso, a gente chega assim, ó. O delta de xi sai e fica 1 mais f' ao quadrado vezes a raiz. Observe que a gente já tinha isso aqui para
comprimento de arco, ok? Beleza. Seguindo, volta tudo lá para a expressão. Então, cada tronco de cone, cada troncozinho de cone, pode ser escrito assim, ó, com a área, né? A área dele. 2π, porque eu multipliquei e dividi por 2. F daquele ponto lá no meio, vezes 1 mais F' ao quadrado em outro ponto, vezes a base. Beleza? Isso é a areazinha de cada tronco de cone. O que eu preciso fazer para me aproximar da área? Somar todo mundo. Então eu vou lá e somo todo mundo, mas a aproximação não fica tão boa. Por quê? Porque eu preciso mandar esse n aqui para o infinito, ou seja, eu preciso mandar comprimentos de base aqui cada vez menores, os delta de xi a zero. Quando eu faço isso, eu tenho este limite e, considerando as condições sobre a função f e sua derivada, este limite vai convergir e vai virar a integral definida. Por isso que a gente vai definir, então, a área da superfície de revolução de uma função f em torno, neste caso, do eixo x. Eu estou considerando f e sua derivada contínuas para aquele limite existir, ou seja, conseguir ter a integral definida. Então, no limite, vira a integral no intervalo, função raiz 1 mais f' ao quadrado dx. Essa é a área da superfície de revolução. Observe que eu tenho f maior ou igual que zero, hein, no intervalo. Rotação em torno do eixo x. Claro que se eu tiver com as mesmas condições satisfeitas e eu fizer uma rotação em torno do eixo y com uma função em y, eu posso ter a área da superfície de revolução em torno do eixo y. Tá? Então fica toda a integral aí em y. Beleza? Só isso. Vamos fazer dois exemplos aqui, bem tranquilos. Calcular a área da superfície de revolução obtida pela rotação em torno do eixo x da curva 4 raiz de x, com x entre 1/4 e 4. Bom, a curva está aqui. Quando eu rotacionar, vou gerar esse sólido e aí eu vou aplicar a expressão. Então, estou rotacionando em torno do eixo x, a função é maior ou igual que zero, então eu preciso só calcular a integral. Tá? Vou precisar da derivada, né? F', deixa eu ver em preto aqui. F' de x, eu preciso derivar, então desce 1 meio, fica 4 vezes 1 meio de x elevado a menos meio, ou seja, fica 2 vezes ou 2 sobre raiz de x. Essa é a derivada. Tá? E a área, então, da superfície de revolução é 2π integral no intervalo 1/4 até 4, função, a função é 4 raiz de x, beleza? Raiz, o mais derivada ao quadrado, a derivada está aqui, quando eu elevar ao quadrado vai ficar 4 sobre x, dx. 2π. Bom, já vou até tirar o 4 aqui, ó, fica 8π. Integral de 1/4 até 4, raiz de x. Posso tirar aqui o mínimo e tirar a raiz em cima e a raiz embaixo? Posso. Por quê? Porque o x é positivo, ó, está entre 1/4 e 4. Então eu tenho x mais 4, que é positivo, sobre raiz de x, dx. Então aqui vai embora. Eu fico com 8π integral de 1/4 até 4 da raiz mais 4. Aí é substituição simples, né? Então é substituição simples. Isso aqui vai ficar 8π vezes x mais 4 elevado a 3 meios sobre 3 meios de 1/4 até 4. E aí substitui nos extremos, tá? Agora eu vou colar aqui só para substituição. Então vai dar aí 2π terços, 128 raiz de 2 menos 17 raiz de 17 unidades de área. Ok?
certo? Que aqui a gente chegou no mesmo resultado. Ó. Tá certo. Tranquilo, né? E um outro exemplo é o seguinte. Calcule a área de revolução obtida pela rotação em torno do eixo dos y da curva dada por x igual a y ao cubo, com y entre 0 e 1. X igual a y ao cubo seria assim, ó. X igual a y ao cubo. Ou seja, é a raiz cúbica de x, não é isso? Aí eu estou com a função em y, o y de 0 até 1, e é essa rotação, que é no eixo y. Então é só calcular a integral em y, tá? Observe então que a minha gy é y ao cubo. Eu preciso da g', 3y ao quadrado. Então a área vai ficar integral em y de 0 até 1 de quem? Função, então y, falta 2π, y ao cubo vezes a raiz de 1 mais derivada ao quadrado. Então fica 9y à quarta dy. E aí de novo é tranquilo, porque se eu faço isso aqui como u, aqui eu tenho aparecendo o du sobre 9. Né? Por causa do 9 aqui, eu tenho então, quando eu derivar vai dar, não, desculpa, sobre 36. E se eu faço aqui, ó, u como sendo 1 mais 9y à quarta, quem é o du? 36y ao cubo dy. Tá? Então aqui está o du sobre 36 e aí vira uma integral de um polinômio. Fica u na meio. Aí é tranquilo, tá? Então só fazer as contas aí. Volta para y. Aplica nas extremidades. Quando aplicar, então aqui o resultado dá π sobre 27, 10 raiz de 10, menos 1 unidades de área. E aí acabou. Beleza, gente? Bem tranquilo, né? Então, área de superfície de revolução aí, só temos rotação em torno do eixo x e em torno do eixo y para funções positivas, tá? Então, com isso a gente fecha aí o conteúdo da primeira prova.